Bom, olá gente, vamos hoje trabalhar a última propriedade coligativa, né? Que é a osmose. Também a osmose. A osmose, dentre as propriedades coligativas, a emboliometria, tonoscopia, quioscopia, é uma propriedade coligativa também. Por quê? É uma propriedade na qual o solvente, né, quando adicionado em um soluto, irá modificar. E o que irá ser modificado na osmose? É a pressão. É a pressão no qual o solvente exercerá sobre uma membrana. Veja só, esse quadro aqui está resumindo assim, de forma bastante interessante, o que é osmose, né? Primeiramente, a osmose, gente, é um processo de difusão, ok? De um solvente, né? Aí aqui você tem um vasilhame, você tem uma membrana. Essa membrana, ela é semipermeável, ou seja, ela só deixa passar solvente. E aqui você tem, ó, vamos imaginar aqui, ó, essas bolinhas aqui, ó, vermelhas, representam o NaCl, o soluto, e você tem aqui um líquido, a água. Então essa membrana aqui só deixa passar água. Os íons, né, que formam o NaCl, eles não são permeáveis. A membrana aqui não deixa passar esses íons. Então, de um lado você vai ter duas soluções, né? Uma solução com pouco soluto, aí muitos livros chamam de hipossolúvel, e uma solução hipossolúvel, no caso, é uma solução que tem pouco solvente. Isso quem usa mais esses termos, viu, pessoal? Pessoal da biologia. E desse lado aqui você tem uma solução que tem muito solvente, seria hipersolúvel. Então veja, essa membrana aqui, ela faz esse trabalho. E o que é a osmose? A osmose, ela é um fenômeno, primeiramente. Tem a osmose e a pressão osmótica. A osmose é o fenômeno no qual, buscando-se um equilíbrio entre a solução do lado A, vamos colocar aqui, peraí, trocou aqui, vou pegar uma caneta, pronto. Então eu tenho uma solução do lado A que tem pouco soluto, e uma solução do lado B que tem muito soluto. Então, buscando um equilíbrio, né, entre o lado A e o lado B, o solvente, a água aqui, ela vai migrar e vai passar pela membrana. Ela vai migrar para onde? Para o lado B, buscando que as duas soluções tenham o mesmo valor de concentração. Isso é a osmose. A osmose ocorre o quê? Isso é uma regra da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. Isso é o fenômeno da osmose, como está representado aqui, ó. Ele fala moléculas de glicose, mas aqui pode ser outros tipos de soluto. Então, o movimento da água, né? A passagem. Então, veja que a água, ela vai tentar passar para o lado B, buscando um equilíbrio. Mas observe uma coisa, observe que o nível aqui, ó, aumentou, né? Antes as duas soluções, ó, elas tinham o mesmo nível. Agora não, né? Essa solução tem esse nível aqui e essa solução tem esse nível aqui. Então veja, observem que no caso aqui, a solução B e a solução A, em termos de volume, né, a solução B contém mais volume do que a solução A. Por isso que ocorrerá uma pressão. Essa pressão é no sentido, agora ao contrário, né? Antes a osmose era a osmose é da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. A pressão osmótica, ela ocorre no inverso da solução pressão osmótica. O fenômeno é diferente. O fenômeno da osmose é a migração de solvente.
a pressão osmótica ela vai ocorrer agora, ó, sobre a membrana, né? Então é da solução B para a solução A, tá ok? Então veja, é um processo de difusão, né? Numa membrana semipermeável, a osmose, já a pressão osmótica é o contrário. Então veja, ele dá uma situação aqui que eu já expliquei. Deixa eu passar aqui, pronto. A aplicação dos... Não é uma aplicação, né? Utilização do fenômeno da osmose para explicar alguns fenômenos da biologia, né? Isso aqui é uma hemácia, viu, gente? Uma célula hemácia, onde você tem uma migração, ó. Uma célula, a célula vocês sabem que tem uma membrana, toda célula tem uma membrana, né? Essa membrana ela é permeável, permeável o quê? A água, tá ok? Aí célula animal, quando a célula animal encontra-se em uma solução isotônica, solução que apresenta a mesma concentração do seu interior da célula, ó, isotônica, então ó, a água flui entre a membrana plasmática na mesma proporção para dentro. Então, ó, vamos dizer, aqui dentro da solução da célula, a concentração de soluto é igual ao meio exterior. Então, ó, a mesma quantidade que entra de solvente, né, a osmose, é a mesma quantidade que sai de solvente. Então, você tem uma célula no meio isotônico. Agora, digamos que você tem uma célula no meio hipotônico. Em uma solução hipotônica, a solução que apresenta a concentração menor do que o interior da célula. Então você teria aqui, ó, maior concentração. Então vamos dizer assim, você tem um B e aqui você tem A. Então, ó, a osmose ela vai ocorrer do que? Então você tem aqui uma célula, tem uma membrana plasmática, e essa membrana plasmática ela permite a passagem de água. Só que esse meio externo A aqui, ele é menos concentrado do que o interior da célula. Então vai ocorrer a osmose, né? Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aqui você tem um contrário, né? No meio hipertônico. O meio hipertônico seria, ó, A e B. O B tem menos concentração, né, do que o A. Então, ó, irá fluir água no sentido de B para A. Então, o interior da célula tem menos soluto do que o exterior da célula. Esses dois meios aqui não são propícios a uma vida celular. Por quê? Eles fazem com que a membrana plasmática, se vocês observarem aqui, ó, ela se rompa. Aqui também, ó, se rompeu. Por quê? Aqui no meio hipotônico, a célula, vamos dizer assim, ela vai ter criar uma pressão tão grande dentro dela que não ocorre a migração no meio A para o meio B. Então, fazendo com que a célula, a membrana plasmática, né, ela se rompa. E aqui, ó, no caso é o contrário, né? A célula ela vai perder tanta água que a membrana, vamos dizer assim, a concentração de água dentro da célula vai cair a um nível tão grande que praticamente a membrana plasmática poderá também se romper ou deixar de existir, né? Esses detalhes aí seriam mais com a parte biológica. Eu coloquei aqui a célula vegetal, né? Porque a célula vegetal é interessante, né? No caso, uma célula vegetal, existe essa palavra que não está aparecendo, mas a parede celular. Parede celular. Na solução hipotônica, a água entra na célula, porém, na presença da parede celular, impede que ela se rompa, como ocorre com a célula animal. Isso é só um detalhe, viu, gente? Vocês sabem que uma célula animal, ela, além de ter uma membrana plasmática, ela também vai ter uma parede celular. Então essa parede celular vai evitar que no meio hipotônico, né, você tenha um rompimento, né, da membrana celular.
Então, na solução hipertônica, a célula perde água e observa-se que a membrana plasmática desgruda-se da parede. Nesse caso, temos o fenômeno da plasmólise. No ambiente isotônico, a entrada e saída. Então, assim, veja, qual o diferencial da célula animal para a célula vegetal? No caso do fenômeno da osmose. Pelos meus conhecimentos de biologia, me parece que as células vegetais, elas não são tão sensíveis, né, a essa mudança, né, de osmose, da questão da osmose, em termos de que na célula animal, se você tiver um meio hipotônico ou hipertônico, você não propicia vamos dizer assim, a vida celular. Me parece que os vegetais, as células deles, vamos dizer, fazem com que essa sensibilidade do meio não seja tão latente assim, seja um diferencial. Então, ó, se você tem um meio isotônico, a quantidade de água que sai e que entra por osmose vai ser a mesma, então você vai ter um equilíbrio. Agora, no meio hipotônico, né, você teria uma quantidade de água entrando, né, porque você teria A e B. Você teria o meio hipotônico, que é A, então menos concentrado, para o meio mais concentrado. Então você teria um crescimento, né, da célula, só que a parede celular iria segurar esse crescimento, tá ok? E aqui no meio hipertônico, você não teria, né, aquela, vamos dizer assim, o tamanho celular não iria decair a ponto de a célula não ter mais vida, né? Então, essa é uma diferença também. Mas assim, vamos aqui ver uma questão com relação às equações da osmose, né? Então, a equação da osmose, ela se baseia um pouco na equação geral dos gases, né? A equação de Clapeyron. PV-nRT. Isso aqui é para os gases. Para e somente para as soluções, a pressão osmótica, ao invés de eu utilizar P, eu vou utilizar π. Então, π, que é a pressão osmótica, ela vai ser igual a nRT. Tá ok? Vamos mostrar daqui. Aqui tem a dedução, tá bem? Que nos interessa mais a aplicação, né, dessa equação. Aqui no caso é uma forma de você reescrever, né? Porque, veja, eu pegar essa equação aqui, ó, pronto, tá aqui já bem reduzida. Isso aqui não é o número de mols. Deixa eu explicar cada um desses termos. Isso aqui, ó, pressão, volume, número de mols, constante universal dos gases e T. Aqui é π, mas π só para diferenciar de P, que aqui aqui nessa primeira equação é a pressão dos gases. Na segunda equação é a pressão osmótica, a pressão exercida por um soluto, tá bem? E aqui você tem o volume, número de mols, RT. Se eu pegar aqui, ó, número de mols e dividir por volume, eu tenho a molaridade, tá bem? Então veja que você é outra forma de escrever essa segunda equação aqui, né? Então a pressão osmótica é igual a molaridade vezes a constante universal dos gases vezes T. Então aqui, ó, é aquela demonstração, né, mais uma forma mais visual de você saber o que é pressão osmótica. Osmose é do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. A pressão osmótica, ela, nesse caso aqui, você tem um bulbo de vidro. Aqui, ó, seria uma membrana, só que essa membrana, ela é semipermeável. Ela só deixa passar o quê? Soluto. Então aqui você tem uma solução menos concentrada e aqui desse lado, ó, tem a solução A e a solução B. Então, na osmose, o que é que vai ocorrer? Vai haver uma migração, né, da água do meio menos concentrado, o solvente, para o meio mais concentrado. E a pressão osmótica, ela, como aqui ó, na figura 2, ela vai ser o que?
o inverso, né? Uma pressão. Como ocorrer um desequilíbrio, né? Assim, na quantidade de volume, então ocorreu que a pressão sobre a membrana pós o fenômeno da osmose, ou simultaneamente, aumentou. Então a pressão osmótica ela ocorre no inverso, né? De B para A. Tá, ok? Então veja, dentro dessas propriedades coligativas, a osmose se destaca, principalmente em vestibulares. Geralmente cai uma ou outra questão. Pessoal, tem essas equações aqui, né? Que eu tenho mostrado desde o começo, né? Da tonoscopia, emboloscopia, crioscopia e osmocopia, né? A domoscopia seria a pressão osmótica. A da crioscopia, ela está correlacionada com o quê? O abaixamento da temperatura de congelamento de um solvente. A emboloscopia, aumento, né, da temperatura de ebulição de um solvente. E a tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor de um solvente. Elas são cobradas? São, mas a maioria dos vestibulares não cobram a aplicação dessas equações. O que eles cobram é interpretação. Você saber o que é uma tonoscopia, emboloscopia, crioscopia e a osmoscopia ou osmose, né? Então deixa eu voltar um quadro aqui, lá no começo, que eu acho que é muito importante. Vamos lá. Tem que ter paciência que o meu computador, a placa de vídeo dele não é tão legal, viu, gente? Por isso que ele, quando tá gravando vídeo, ele meio que trava, né? Umas travadas. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Quase chegando. Pronto. Vê. Esse quadro aqui é o que é mais pedido em vestibulares. É a aplicação qualitativa das 4 propriedades coligativas. Então, ó, todas as propriedades coligativas, elas vão depender do número de partículas, sempre. Ok? Quanto maior o número de partículas, maior o efeito coligativo. Tá, ok? Então, ó, se eu tiver na tonoscopia, se eu aumentar o número de partículas, o que é que vai ocorrer com a pressão máxima de vapor? Ela vai diminuir. Então, ó, na emboloscopia, o que é que vai ocorrer se eu aumentar o número de partículas? A temperatura de ebulição do solvente irá aumentar. E na crioscopia, a temperatura, se eu aumentar o número de partículas, a temperatura de congelamento diminui. E na osmose, o número de partículas, se eu aumentar, quando eu falo número de partículas, é o número de partículas de solvente. A pressão osmótica aumenta, tá, ok? Então tem gente que usa essas setinhas aí, ó. Coloca assim, ó. Uma setinha para número de partículas. Número de partículas. Isso é só um mnemônico para a gente se lembrar de uma coisa, viu? E você, ó, eu pegaria aqui, ó, setinha para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então você já, vamos dizer assim, é uma regra mnemônica para você decorar. T de tonoscopia, E de emboloscopia, C de crioscopia e O de osmose, teco, né? Seria o teco. Tá, ok? Então é isso, pessoal. Próximas aulas eu vou mostrar a vocês questões sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.